Bojuba Bobu, Burubai Boxixi, estamos aqui, eu, Leonardo Oliveira, Babalaú de Falomã, aqui ao meu lado esquerdo, Flávio Pereira Bittencourt, Eu, Babalaú Eite Batrupo e Fala de Sabejar, e do lado direito, Babalaú Rony Hermoso, Fafore Leandro Gonçalves, eu quero. Não vou fazer a piada do quero com o Flavinho, não. Esse passado para mim chama-se Toma. Mas bem, estamos aqui diretamente do Rio Grande do Sul, em mais um podcast Pé na Estrada, o sagrado podcast Pé na Estrada. Contudo, a gente não vai poder fazer uma exibição normal com a entrevista de hoje, ainda porque nós estamos com cerimônia de iniciação aqui nos Pampas Gaúcho. Então, por conta disso, a gente vai fazer só a letra da semana para Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil e falar também o Filosofia em Gotas para que vocês não fiquem perdidos, tá? Ao longo do tempo, vocês vão verificar que a gente vai estar exibindo os programas que serão gravados no podcast Pé da Estrada, o sagrado podcast. Bom, a gente vai estar em São Paulo também. Vamos gravar o pessoal daqui da Casa Luz do Oriente, tá? Em Flores da Cunha. E vamos que vamos. O Odu da semana é o Odu Ifá Osaka. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as O Sacar na salona do circo. Fala mais alto. O Sacar na salona do circo diz que as pessoas dependem de mudanças na vida, sair de um local para o outro, mudar de áreas, mudar de ambiente para que a vida comece a fluir. Se aquele lugar já está massacrado, você acha que tirou de tudo dali, corra atrás de uma outra coisa, não só mudar de lugar, mudar de vida, tentar se instruir, mudar de emprego, mudar de escola e correr atrás. O Sacar também diz que o prato quebrado, se paga pelo prato quebrado pelos outros. Entenda, não se envolva em problemas de outras pessoas, não se meta em problemas de outras pessoas, cada um é dono do seu próprio problema. Às vezes você quer se meter e ajudar outra pessoa e acaba sendo culpado pelaquela pessoa que cometeu o problema, cometeu o ilícito e você vai responder pelaquilo. Tá bom, gente? Oru. Vamos lá. Osaka, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Eu brinco dizendo que Osaka Um abraço pra você, Mitterrand. Tio o quê? Mitterrand. Tio o quê? Gabriela, por que eu canto essa música? Porque Osaka diz dentro desse Odu Ifá que a pessoa é teimosa, não quer mudar. Ah, eu já nasci assim, eu vivi uma vida assim, e aí eu vou morrer assim porque não adianta. Mentira. Ifá diz que você pode mudar. A mulher não queria deixar de ser feirante. Orúmila falou que ela tinha que se mudar dali, que ela tinha que mudar a vida dela. Ela não quis mudar e ela morreu. Ifá diz também que o homem tinha que se mudar de uma casa para outra, de uma terra para outra. E ele não quis ele se mudou, mas a família não quis. Ele se salvou, houve uma guerra e todos da casa morreu. Então Ifá diz que se você quiser, você pode mudar. Falando também, Osaka, ele está falando que você está deixando de se cuidar. Carnaval passou tem pouco tempo, né? Tá chegando as grávidas, cuidado pra mulher de não dizer que o filho é seu. Preste atenção, tá? Muita gente aí, ó, vai pagar pelo bonequinho que tá na barriga lá, que não é teu, não. Então tome cuidado, porque realmente o Saká tá falando de muitas pessoas que vão aparecer. Ah, você saiu comigo lá no carnaval, não sei o que, o filho é seu. Tome cuidado, pode ser que não, tá? Pode ser também que sim. Mas Ifá já está dizendo bem diretamente isso. Então, preste atenção. O Saká já está falando essa semana sobre essas questões. Está falando de que você deve mudar a sua vida. Então, mude a sua vida. Tá na hora. Bom, meu povo, Osaka para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil. Inclusive, a gente está do Rio Grande do Sul falando Osaka para vocês. Bom, dentro do cenário político que a gente pode esperar aí, evidentemente, é uma convulsão social. Esse caminho que o Flávio acabou falando muito bem, de uma pessoa que vivia junto com os seus parentes e foi recomendado por Ifá para que ele se livrasse, para que ele saísse do meio dos seus parentes, os parentes acabaram se matando. Está falando que o cenário político dá para transbordar
de problemática. E detalhe, as pessoas de verdade, de fato, que têm culpa no cartório, serão evidentemente isentas, acabarão não pagando pelas coisas que fizeram. Um exemplo disso tudo, a gente vê que o deputado aí, seu Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos e cometeu diversas falas que podem ser consideradas como crime de lesa pátria e não volta mais para o Brasil. Bom, tem o pai dele também, que está sendo processado por diversas coisas, como eu falei até no começo da letra do ano, de Fá para todo o Brasil. Muito provavelmente ele não será preso, a ilusão das pessoas que acham que ele será preso esse ano de 2025, isso pode até acontecer que aconteça em 2026, só que isso vai sobrar pra gente pra caramba. Aquele prato que você quebrou, outra pessoa vai pagar essa culpa, tá falando de Osaka de forma mais, tá? Então, dentro do cenário político, a gente pode esperar aí algumas barbaridades, algumas falas, as ilações, como sempre, vão continuar, mas a gente vai ver um período de prisão e nem sempre aquela pessoa que estará sendo presa ou que estará sendo destituída de um mandato, por exemplo, ela terá de fato culpa no cartório, será a peça principal do tabuleiro do jogo de xadrez. Vai cair muito peão, vai morrer muito cavalo, mas o rei e a rainha muito possivelmente vão passar batido nesse desenlace de situações que poderão vir a acontecer. Bom, para dentro da nossa cultura aí, se a gente for falar de alimentação, essa parte, mercado e coisas do gênero, as notícias podem não ser tão boas assim, viu? Essas convulsões sociais, essas ilações vão muito possivelmente fazer com que algumas empresas, algumas situações de mercado, como a lona do circo, se rompam, se rasguem. Ainda porque existe aí uma espécie de saturação de mercado através de boicote, através de ilação, através de coisas que vão fazer com que a gente possa ter uma eventual queda na Bolsa de Valores, e aí realmente, por conta de algumas palavras, por exemplo, do próprio presidente ou de um ministro, o dólar ele fique com uma oscilação novamente, falando sobre o Osaka, trazendo danos e prejuízos aí para a gente como cidadão de fato. Dentro das famílias, tá? O Osaka ele é enfático em dizer que aquelas pessoas que têm pessoas idosas que podem vir a fazer a passagem, pessoas doentes, esse tipo de coisa, o ser humano tem que começar a normalizar que existe um outro lado, que existe uma outra vida. Normalizar algo chamado passagem. E passagem é continuação. A morte, ela é continuação, tá? Então, não adianta simplesmente perder uma pessoa que tem 80, 90, 100 anos de idade e achar que a vida parou. Muito pelo contrário, a gente tem que continuar honrando nossos ancestrais. Por outro lado, é um Odifá que diz que algumas sociedades e associações, às vezes mesmo dentro de uma casa de orixá ou a coisa que seja, está falando que a gente tem que saber a hora também de saber partir ou viver um pouco apartado, um pouco afastado, ainda porque, como eu falei, a convulsão social ela pode ser política, pode ser na rua, a gente teve caminhada, passeata agora, o que quer que seja, mas ela também pode estar se passando dentro dos lares, tá? E aí realmente as pessoas podem pagar por algo que outras pessoas fizeram. As pessoas podem pagar por algo que você mesmo fez, tá falando do falso sacar. Bom, vamos passar agora para o nosso quadro Filosofia em Gotas, né? Sim. E o Filosofia em Gotas de hoje é o quê? Bom, o prato que você quebrou outra pessoa poderá pagar. Não era outro? Vai nessa filosofia, cara. Acabamos de falar isso. Vai embora. Então vamos lá. Você. Se eu começo, vamos lá, gente. Se afasta não, que aqui é... Tem Tem que mais ficar perto dessa coisa feia. Pegando nesse gancho sobre questão familiar. Vai pra trás. Sobre questão familiar, as pessoas podem, dentro do próprio grupo familiar, dentro do próprio grupo de amizade, acabar por, como falei no outro, por estar próximo ou estar ajudando ou estar preso àquela pessoa, acabar respondendo por coisas que não são delas. Aí tem que entender que estar junto, estar do lado, ser parceiro e ser amigo, não quer dizer que você tem que assumir a responsabilidade ou a culpa pelo outro. Você pode simplesmente deixar que a outra pessoa viva a própria vida enquanto você vive a sua. E está caminhando lado a lado. Não quer dizer que você tenha que estar abraçado com outro se ele estiver cometendo um erro. Você se afastar de uma pessoa que está cometendo um erro, não quer dizer que você está deixando de ter amizade com ela. Cuidado, muito cuidado na hora de confirmar o que os outros falaram. Muito cuidado na hora de afirmar, não foi realmente isso que aconteceu, para que você não pague pelo prato dos outros.
Porque na hora que acontecer, a pessoa que cometeu o erro, cometeu a falha, o que falou, ela vai correr e vai tirar dela, vai sair do caminho e vai deixar você para responder por aquilo ali. Tá bom? Eu vou ser bem breve, porque na verdade a gente já falou bastante sobre essa questão dos pratos que você rompe e outros pagarão. Então vou só dar uma completada no seguinte. Preste atenção, gente. Essa filosofia tá deixando bem claro para você que você tem que ser responsável pelos seus atos. Aprenda a ser responsável pelo aquilo que você faz. Não faça as coisas e jogue a culpa nas costas dos outros, tá? Não faça isso, tá? Isso é mau caratismo. É você fazer a besteira e vou jogar na conta de outro e ver aquela pessoa pagando o preço e você ainda não tendo o senso do ridículo de não assumir os teus erros. Assuma a sua responsabilidade. Isso é muito importante. Sagrado Podcast, esse filosofia e gota, ele acaba sendo um tanto quanto emblemático, ainda porque está falando que, por muitas vezes, as nossas próprias atitudes, independente delas serem reverberar para nós como seres humanos, elas podem ficar de herança. E eventualmente ficar de herança para aquelas pessoas que gozam da nossa estima, filhos, parentes, amigos ou coisa, o que quer que seja. Vamos supor, por exemplo, uma pessoa que comete um crime de estelionato, mas aí utiliza a conta do pai, do vizinho, do periquito, e isso acaba reverberando para aquela outra pessoa, trazendo problema judicial. Vamos colocar de uma outra forma, uma pessoa que quer fazer, por exemplo, na economia, no sistema de água, não compra um filtro, não compra uma água filtrada, e aí o filho dele que mama a mamadeira, que é pequenininho, desenvolve uma doença, uma patologia, pega uma hepatite por conta de contaminação daquela água, ou algo que seja bacteriano, pega uma espécie de vírus, de bactéria, e acaba sofrendo. Está falando que muitas coisas que nós, como seres humanos, vivenciamos e fazemos, pode acabar por machucar quem a gente até mais ama. As pessoas acabam esquecendo que tudo que se faz, que se comete nesse mundo, nessa vida, tem uma consequência. Aí a gente entra naquela questão que fala Erdíbrei. Nós podemos nascer dos nossos próprios netos. Sim. Tudo que nós fazemos como seres humanos acaba ficando para a gente de legado. E pelo processo de impular, o atual, o que quer que seja, a gente pode acabar tendo isso resvalado, sofrendo e acabar pagando pelo pato que nós mesmos quebramos. Um filho nosso pode pagar pelas nossas atitudes. Uma esposa, um marido pode pagar pelas próprias atitudes. Quiçá um amigo, um parente. Sagrado Podcast, a gente vai ficando por aqui. Vamos soltar isso aí hoje para vocês não ficarem desabastecidos. E te pede perdão por não ter conseguido organizar melhor o tempo, porque o couro tá comendo aqui no Rio Grande do Sul. Até Tá os frio, meus amigos tchê. aqui estão com friozinho, tá? Eu tô tranquilo, tomando banho de água gelada. Tô tomando banho de água gelada. Aqui o bicho pega, mas aí a gente que é profissional sabe como é que é, né? A chuteira tá no pé. Tchê. Bom, tamo junto. Dá pra dar uma mostrada no visual, pode mostrar o visual aqui. Flores da Cunha, Sagrado Podcast.